nós vamos falar aqui sobre a importância de se ter clareza do estado atual e do estado desejado, ou seja, saber qual que é o meu ponto de partida e onde eu quero chegar. Desde já, eu desejo boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui comigo nessa reflexão de hoje. E então, para começar, toda vez que eu falo em produtividade, eu preciso ter clareza. Eu quero produtividade para quê? O que de fato eu quero melhorar? Onde é que eu quero chegar? Qual que é o objetivo que eu preciso alcançar? Porque aí, quando eu tenho clareza do meu objetivo, fica muito mais fácil eu fazer um planejamento e eu traçar quais as metas que eu preciso alcançar. Lembrando sempre que a meta precisa ser SMART, ou seja, tem que ser uma meta específica. Eu preciso saber realmente quais são as características específicas daquilo que eu quero alcançar. Ou seja, se eu estou a estudar para um exame, então eu preciso ser específica, ou seja, eu vou saber que eu alcancei o meu objetivo quando eu passar na prova tal, ou quando eu concluir o estudo de todas as disciplinas para me preparar para a prova tal, para o exame tal. Ou ainda pode ser, o meu objetivo dentro dos meus estudos é fazer um planejamento para cumprir até a data tal. Então, eu preciso ser específica, porque eu tenho que ter clareza do que eu quero alcançar, para depois, de fato, eu saber se a minha meta foi alcançada ou não. Depois, ela também precisa ser mensurável. Eu preciso ter como mensurar, como verificar se eu, de fato, alcancei aquela meta ou não. Tem muita gente que usa o exemplo do carro, né? Então, eu vou especificar, eu quero carro tal, do ano tal, cor tal, com tais acessórios, e aí eu vou ter, a partir desses parâmetros, dessas características, eu vou ter como mensurar. Eu vou ter alcançado o meu objetivo quando, de fato, eu comprar o carro tal com as características tais, ok? A mesma coisa vale para nós aqui no mundo do trabalho. Então, se o meu objetivo é realizar tais e tais compromissos, tarefas e atividades até a data tal, para que eu possa tirar férias no mês X, dezembro, por exemplo. Então, eu preciso ser específica naquilo que eu quero e eu preciso que a minha meta seja mensurável para eu saber depois se eu alcancei ou não. Depois, ela é alcançável? Esse meu objetivo é alcançável? Ou seja, se hoje uma pessoa ganha, sei lá, 1.000 euros ou se ela ganha R$1.000 e ela diz que ela quer alcançar a meta dela em 12 meses, mas a meta dela é ser milionário. Então, não é uma meta alcançável, a não ser que ela consiga algum mecanismo de aceleração ou de investimento a juros compostos, exacerbados, seja lá o que for, para que ela possa de fato alcançar. Mas, seguindo uma determinada rotina, apenas mesmo com o salário, com o ordenado que ela ganha, ela não consegue em 12 meses ser milionário. Então, tem que ser alcançável. Eu preciso traçar uma meta alcançável. Ou seja, eu estou a estudar para uma prova, para um exame, e aí eu digo que eu quero estudar, sei lá, uma apostila de 400 páginas até a data da prova. Então, eu preciso me planejar e me organizar e eu preciso verificar a carga horária que eu tenho disponível por dia me permite estudar quantas páginas e quando eu multiplico essa página pelo número de dias que eu tenho, eu vou de fato conseguir fechar essa apostila dentro da previsão, dentro do prazo que eu estipulei. Então, nós temos sempre que verificar se as nossas metas são alcançáveis, tá bem? Então, nós já falamos específicos, mensuráveis, alcançáveis e relevantes. Essa meta realmente é relevante? Ela é importante para mim? Ela vai fazer diferença só para mim, na minha vida, ou ela também vai fazer diferença na vida de alguém? O que vai acontecer se eu não alcançar essa meta? Vai fazer alguma diferença na minha vida? Vai fazer diferença na vida de outra pessoa se eu não alcançar? E se por acaso eu alcançar, e eu vou fazer de tudo para alcançar essa meta, o que de fato isso vai fazer de diferença na minha vida? Então, essa meta precisa ser relevante, né? E, por último, tem que ter um prazo. Toda meta tem que ter um prazo,
tá bem? Nós temos que estipular um prazo, porque se nós não tivermos um prazo em vista, nós vamos dizer, amanhã eu faço, amanhã eu faço, segunda eu faço, semana que vem eu faço, ano que vem eu faço. E aí os nossos sonhos não saem do papel, os nossos sonhos não se realizam, não vão para frente, tá bem? Então, sempre nós temos que estipular um prazo, até porque que eu sei que tem algumas pessoas que só funcionam sob pressão, só realizam as tarefas sob pressão. Então, principalmente para essas pessoas, esse prazo é muitíssimo importante. Mas para todos nós, tem que haver um prazo. Não há metas sem um prazo definido para que nós possamos entregar o resultado, para que nós possamos alcançar. E aí, voltando lá no ponto A, que é o estado atual, para o ponto B, que é o estado desejado, nós tendo clareza de onde queremos chegar, de qual é a meta que nós queremos alcançar, nós temos que ter clareza de onde nós estamos saindo. Qual que é o nosso ponto de partida? Como que eu estou hoje? Como está a minha vida hoje? Como estão as áreas da minha vida hoje? Para eu, de fato, conseguir mensurar se eu já avancei ou não. E muitas vezes as pessoas ficam tão focadas no estado desejado que não percebem os seus avanços. E quando eu não percebo meus avanços, isso me desmotiva, isso me gera uma frustração. Então, ao invés de nós ficarmos presos naquilo que nós ainda não alcançamos, nós temos que focar naquilo que nós já avançamos. Então, se eu estou a estudar para uma prova, quanto que eu já avancei? Eu tenho cumprido as metas que eu estipulei diárias para que eu possa estudar? No trabalho, eu tenho realizado, eu tenho cumprido os meus cronogramas, eu tenho conseguido realizar as tarefas que eu me propus, aquelas que realmente são prioritárias e importantes no meu cotidiano? Como eu era produtivo antes e o quanto eu tenho sido produtivo hoje? Eu posso ainda não ter chegado no nível A, mas eu já posso ter deixado de ser o nível E e ter passado para o nível D. Por isso que é muito importante, de tempos em tempos, nós fazemos essa reflexão, essa avaliação, ok? Então, vamos ter em mente aquilo que nós já avançamos, sempre tendo em vista a meta, onde eu quero chegar, mas nunca deixando de ser gratos, de agradecer e de celebrar cada pequena conquista, cada pequena vitória no nosso dia a dia, tendo em vista que nós alcançamos melhorias e avançamos 1% a cada dia, um passo de cada vez, ok? Então, uma dica prática hoje, para quem não quer mais se sentir frustrado, desmotivado, porque olha para frente, vê que ainda falta muito, ainda há muito a alcançar. André, mas eu só vou tirar férias só em 2000 e sei lá quanto. Ok, mas se eu não for mais produtivo hoje, pode ser que essa férias de 2021 nem vai chegar, ok? Ou seja, se eu não me organizar, se eu não planejar, se eu não me preparar, se eu não for mais produtivo hoje, pode ser que eu nem vou conseguir tirar férias. Então, alguém pode dizer assim, André, mas eu não consegui ainda nem ter tempo com meu filho. Ok, então começa a se organizar agora, começa a mudar a rotina agora, começa a construir pequenos hábitos agora, para que daqui a pouquinho, daqui a alguns passos, você possa ter um tempo mais livre para conseguir ficar mais tempo com a sua família. Andréia, mas eu não consigo falar não, eu ainda vou gravar uma outra live ou vou colocar um post sobre a importância de saber dizer não. Porque muitas vezes as pessoas ficam sobrecarregadas porque não sabem dizer não. Mas isso é um assunto para outro momento. O nosso foco aqui é: eu preciso perceber quais foram os meus avanços até agora, para eu então continuar a caminhar passo a passo, cumprindo aquelas metas previstas para cada bloco de produtividade, para cada dia, para cada semana e assim por diante, para que eu de fato lá na frente possa chegar ao meu ponto B. Então, a partir de hoje, sempre que você começar a se sentir angustiado, triste, chateado, pensando que ainda falta muito para chegar no ponto B, falta muito para alcançar a sua meta, então para um instantinho, respire bem fundo,
Pega ali um papel, uma caneta, ou até mesmo pode ser falar em voz alta ou falar para alguém e comece a enumerar todos os pequenos avanços. Começa a se lembrar de tudo aquilo que você já superou. Começa a lembrar de tudo aquilo que você já ultrapassou. Começa a lembrar de todas as pequenas vitórias desde o início da jornada, desde o início do teu projeto, desde o início dos teus estudos, desde o início do seu processo de aumento da produtividade, desde que você começou a se desenvolver, começou a buscar uma melhor performance, começou a buscar melhores resultados e enumera. Ou escreve num papel, ou fala para alguém, ou fala sozinho mesmo em voz alta, quais foram todos os avanços que você já teve até agora. Alguém aqui consegue enumerar ou dizer pelo menos um pequeno avanço que já teve? Vamos colocar aqui nos últimos 6 meses, para ficar mais claro aqui para nós na nossa live. Alguém consegue aqui enumerar pelo menos um pequeno avanço que já teve nos últimos 6 meses em relação à sua produtividade? Em relação à organização, ao planejamento lá no Brasil, em relação à forma de organizar suas rotinas. Inclusive, ontem eu coloquei um post sobre rotina, porque muita gente fala que não gosta de rotina. Na verdade, nós não gostamos da monotonia, da falta de variedade de opções e ficar repetindo sempre a mesma coisa. Mas então vamos começar a ver mais sentido naquilo que nós fazemos, vamos começar a ver a importância daquilo que nós fazemos, independente da profissão, independente daquilo que você faz. Começa a pensar quantas pessoas você ajuda naquilo que você faz. Quantas pessoas você serve? Quantas pessoas você ajuda a refletir, a transformar? Quantas pessoas, às vezes você trabalha num café, por exemplo, quantas pessoas ficam tão felizes quando recebem aquele cafezinho, aquele bolo na mesa? Quantas pessoas não ficam tão felizes quando vão a uma loja de sapato, se sentem mais confortáveis com aquele sapato novo? Independente daquilo que nós fazemos, de qual seja a sua profissão, como você faz diferença na vida das pessoas? Como você agrega valor à vida das pessoas? Então, nos últimos 6 meses, naquilo que você faz, o que melhorou? O que valeu a pena? O que já foi um pequeno avanço? O quanto você conseguiu se adaptar nessa quarentena, em todas as novidades que nós tivemos? Porque olha só, e nós sempre estamos a nos adaptar. Estávamos no ritmo, veio a quarentena, agora estamos a voltar para o ritmo de trabalho fora da quarentena. Antes não tinha escola, agora algumas escolas já voltaram. Ou alguns têm filhos maiores que estão em casa, outros pequenos já têm escola. Então sempre nós estamos em adaptação. E essa adaptação, ela também precisa contar um pouco com a resiliência. Ou seja, a minha capacidade de me adaptar e de conseguir ultrapassar os meus próprios desafios para dar conta da minha realidade, para dar conta das mudanças. Tudo muda muito rápido hoje em dia, né? Então, o que eu fiz nos últimos 6 meses que agregou valor às pessoas? O que eu fiz nos últimos 6 meses que me tornaram uma pessoa mais organizada? O que eu fiz nos últimos 6 meses que me ajudaram a avançar em relação ao meu planejamento? Eu saí ali de um ponto A, planejei uma série de metas e de objetivos. Quais deles eu já alcancei? Não é? E desses que eu ainda não alcancei, possivelmente eu estou dentro do meu prazo? Eu estou dentro daquilo que eu estipulei como meta? Se por acaso eu olhar para trás e ver que eu continuo no mesmo lugar de depois de 6 meses, aí sim, talvez seja a hora de rever o plano, mudar a estratégia, mudar a metodologia que eu estou a utilizar. Aí sim, se depois de 6 meses eu estou parada no mesmo lugar, alguma coisa precisa ser revista. Agora, se depois de 6 meses eu percebo pequenos avanços, eu percebo que eu já tive mudanças, eu percebo que eu já avancei em relação às minhas relações, por exemplo, ou eu percebo que eu já avancei na minha forma de lidar com o cliente, mesmo que as minhas vendas não aumentaram em relação a tudo isso que aconteceu, mas eu tenho recebido que tipo de feedback dos meus clientes?
Eu tenho recebido que tipo de feedback dos meus colegas? Eu melhorei o meu tratamento com as pessoas? Eu melhorei a minha forma de servir as pessoas? Então, o que eu fiz em relação às minhas melhorias e o quanto eu já avancei em relação ao meu ponto inicial, ao meu estado inicial, ok?